Sejam todos muito bem-vindos. Essa semana a gente está falando de princípios. Então a gente já falou aqui Vou rever aqui, né? Quais foram os princípios que a gente falou. Na segunda-feira falamos sobre o princípio da paz. Segunda, princípio da paz. Na terça, o princípio da humildade. Quarta, princípio da justiça. Ontem a gente falou sobre o princípio do servir. E hoje, para finalizar, a gente vai falar do princípio da fé. Se é a sua primeira vez aqui nessa live, eu quero te convidar a seguir esse perfil e se inscrever no canal do YouTube. Porque as nossas lives agora serão pelo canal do YouTube a partir da semana que vem. A partir do dia 3 de agosto, as nossas lives serão exclusivamente lá pelo canal do YouTube. Então você tem que estar inscrito no canal Lucimar Alves Mentora. Se você está assistindo a gravação aqui pelo canal, você já pode se inscrever aí, deixar o seu joinha, colocar nos comentários de onde você está assistindo essa live. E se você está aqui pelo TikTok, vai lá no canal do YouTube, vai agora para você não esquecer, tá? Vai agora lá no canal e se inscreve, que a partir da próxima semana nossas lives serão por lá. E se você quiser ser notificado, ter esse resumo aqui da semana, do devocional, você tem que também estar no grupo do WhatsApp, que o link tá na bio, tá? Para você participar da nossa comunidade, do nosso grupo do WhatsApp, onde eu mando para vocês lá, né, a hora que vai começar, vou mandar para vocês votarem lá no tema da próxima semana. Então, quem tá dentro do grupo faz parte, né? Manda lá, pode mandar lá sua sugestão de tema, porque a gente precisa de um tema para cada semana. E eu vou mandar lá hoje para vocês votarem no tema da próxima semana. Então, se você quer participar do grupo, clica no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, ou se você está aqui pelo YouTube, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários o grupo do WhatsApp para você fazer parte. Recados dados, podemos começar. Essa semana estamos falando de princípios, hoje eu quero falar com vocês sobre o princípio da fé. O princípio é algo que não muda, é imutável, atemporal, universal. A fé vale para quem está aqui hoje, para quem viveu aqui há milhares de anos atrás, e vai continuar valendo. Confiar em Deus mesmo quando você não consegue enxergar o caminho, isso é fé. É acreditar verdadeiramente em Deus, acreditar que todas as coisas cooperam para o seu bem, acreditar que Ele tem solução, que Ele tem cura, que Ele tem uma direção, que Ele faz o que é melhor na nossa vida, mesmo que a gente não entenda. Então eu tenho essa visão hoje, né? Eu nem sempre fui uma pessoa com muita fé, já fui uma pessoa de bem pouca fé, e eu orava, falava, Deus, aumenta a minha fé. E eu tenho certeza que Deus ouviu isso, né? Deus ouviu porque hoje, se eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus, é graças a essas orações que a gente faz ali. Deus vê a verdade no nosso coração, a vontade de buscar mais dele. E essa era a minha oração. Eu não sabia como aumentar a minha fé, mas eu orava pedindo para Deus aumentar a minha fé. E hoje eu sei como aumentar a fé. Porque na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você alimenta a sua mente com a palavra, mais você vê tudo que Deus já fez na vida das pessoas que estão na Bíblia, e na sua vida você começa a ver essa manifestação, a sua fé aumenta. Você fala, Deus já fez tanto na minha vida, Deus cuidou de mim até aqui, Deus me trouxe até aqui, olha tudo que Deus já fez. Então, a palavra de Deus, ela fortifica a nossa fé. Então, confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E por isso que é tão importante a gente estar aqui nesse devocional todos os dias. Porque esse devocional faz você alimentar a sua mente com a palavra de Deus todos os dias. Não tira a responsabilidade de você pegar a sua Bíblia, de você ler, de você orar, de você meditar, mas te ajuda, te estimula, né? Estamos juntos aqui, estimula você a buscar mais, alimentar mais sua mente com a palavra de Deus, a fechar um pouco os olhos e os ouvidos para as coisas do mundo, porque o mundo não vai parar de mandar preocupação, medo, notícia ruim, deixar você ansioso, preocupado. Então a gente precisa blindar a nossa mente.
Como que a gente faz isso? Através da palavra de Deus. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo, Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso bem. Então a gente precisa alimentar nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Fé é confiar em Deus e permanecer firme, mesmo quando não temos todas as respostas. Até porque se eu tiver todas as respostas, eu não preciso confiar em Deus, né? A gente tem essa necessidade de querer controlar tudo, mas quanto mais próximo de Deus você tá, mais você tem essa clareza de que você não controla nada, que é Ele quem controla. E que bom que é Ele quem controla, porque se for eu, não vai dar certo. Agora, se for Deus controlando, Deus me guiando, me orientando, Deus abrindo portas, fechando portas, eu sei que eu tô indo por um bom caminho. Quando é Deus quem está no controle da nossa vida, nós estamos indo por um bom caminho. Agora, quando me coloca no controle, me coloca na direção para ver, eu não tenho capacidade, porque Deus ouve conversas que nós não ouvimos, Deus vê coisas que nós não vemos, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar, Ele vê e ouve tudo. Então, é Ele quem tem que direcionar, sabe? Ele é como se fosse aquele GPS mesmo que sabe todo o caminho. Agora a gente consegue enxergar o quê? Até a próxima curva. Depois da próxima curva a gente já não sabe o que é que vem. Mas Deus já viu lá na frente. E é por isso que Ele é o nosso guia, Ele é a nossa direção. E eu confio nele, mesmo que eu não entenda. E é justamente por isso que nós temos que desenvolver essa confiança. Porque se fosse de acordo com o que eu e você entendemos, não tinha necessidade de confiar. Concorda? Então a confiança ela vem de saber que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é bondoso, misericordioso, que Ele me ama, que Ele tem o melhor para mim, que Ele me guia no melhor caminho, que a sua bondade é boa, perfeita e agradável, e Ele vai me guiar no caminho que eu devo seguir, mesmo que esse caminho para mim seja desconhecido ou que eu não entenda essa rota, mas eu confio nele. E declarar isso ajuda muito a gente reforçar essa confiança. Sabe, porque nós temos uma mania muito grande, né, de reclamar, de falar sobre o problema. Então, a mesma mania que a gente tem de reclamar e de falar do problema, a gente tem que criar a mania de declarar que confia em Deus. Então, declara isso. Fala, olha, eu tô com esse problema, com essa situação, mas eu sei que Deus vai cuidar. Eu sei que Deus já está lá resolvendo, já está movimentando coisas que eu não tô vendo. Eu sei que Deus já tá agindo, porque eu confio nele. Ele tem o melhor para mim. Amém, gente? E hoje eu quero ler aqui com vocês Provérbios. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios é um dos meus livros preferidos da Bíblia, né? Mas o capítulo 3, gente, depois vocês podem ler ele completo. Ler Provérbios tudo, sabe? Mas o 3, ele é assim, ó, excepcional. Provérbios 3, 5 e 6 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, e não nos apoiar naquilo que a gente entende. Porque muitas vezes aquele caminho que a gente olha e fala assim, gente, mas tá dando tudo errado. Parece que eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a participar do Café com Sabedoria e as coisas começaram a desandar mais. Quem já teve esse sentimento? De que você foi buscar mais a Deus e parece que as coisas pioraram. Eu já tive esse sentimento. Eu já tive esse sentimento de quanto mais eu buscava, mais as coisas estavam dando errado aos meus olhos. Então, às vezes a gente tem esse sentimento de que eu busco, quanto mais eu busco, mais as coisas começam a dar errado. Como assim? Que lógica é essa? Mas, de acordo com o que eu entendia do momento, da situação, da visão que eu tinha, estava dando errado.
Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus fez o melhor para mim. Deus me livrou de lugares, de pessoas, de ambientes. Deus fez toda uma movimentação. Então, o que vocês têm que perceber? A partir do momento que você começa a buscar mais a Deus, as coisas vão mudar na sua vida. Deus vai começar a movimentar as coisas. E às vezes você olha e fala assim: nossa, mas está dando tudo errado. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que está vindo tanto problema, tanta provação? Aí a gente pode ir lá para Tiago, capítulo 1, que diz: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Ou seja, ninguém se sente feliz passando por uma provação. Mas eu posso desenvolver essa mentalidade de olhar por essa provação como uma movimentação de Deus. Vendo que Deus está movimentando, que Deus está agindo. Porque às vezes a gente acha que Deus está agindo só quando está dando tudo certo aos nossos olhos. Só quando está tudo nos agradando. Só que Deus não age só para nos agradar. Ele age para fazer o que eu preciso. É a mesma coisa de um pai para um filho, uma mãe para um filho. Mamãe não age com o filho só para agradar ele. Ela faz o que precisa ser feito para que a vida do filho seja encaminhada. Para ele crescer e ser um adulto independente, para ele ser forte, para ele ser resiliente, para ele ter respeito com as pessoas, para ser uma pessoa educada. Então, muito da movimentação que Deus faz na nossa vida, nós não vamos entender. Mas eu sei que Deus está agindo ao meu favor. Mesmo que isso me provoque choro, raiva, indignação. Mas no fim, eu confio no Senhor. Porque peraí, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu busco fazer o que é certo, busco agradar ao Senhor, busco ser obediente à sua palavra, busco ser instrumento na vida de outras pessoas, se eu estou fazendo o que é certo, essa é uma premissa que eu tenho, tá? Não está escrito isso na Bíblia, mas é uma premissa que eu tenho, que é, a partir do momento que eu faço o que é certo, que eu obedeço a palavra de Deus e oro, converso com Deus, chamo a presença dele, tudo o que acontece na minha vida a partir daí é da vontade de Deus. Então, tudo que acontece na minha vida hoje é exatamente o que Deus quer para minha vida. Se eu oro, obedeço a palavra dele, tudo o que acontece a partir dali é movimentação de Deus. Mesmo que eu não entenda, mesmo que às vezes a gente esperneie ali igual uma criança rebelde, fala, eu não aguento mais, não sei. E não, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu descobri recentemente. Que não é errado você questionar as coisas que Deus faz na sua vida. Não tem problema nenhum, você pode questionar. Você pode perguntar. O que a gente não pode é se revoltar contra Deus. É falar, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus está fazendo isso dessa forma, mas deveria estar fazendo de outra. Não. Mas você pode chorar no colo de Deus. Você pode falar para Deus, Deus, está difícil. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Me ajuda. Isso não é reclamar, tá? Reclamar é você ir contra a vontade de Deus para a sua vida. É você não aceitar. Agora, eu conversar com Deus e falar, Deus, está difícil, eu não sei o que o Senhor está fazendo, me ajuda, me consola, me dá entendimento, que seja o mínimo entendimento do que o Senhor está fazendo, da sua movimentação, isso não é errado. Jó fez isso, a gente vê que Jó fez isso, né? Jó, ele não pecou contra Deus, mas se você ler o livro de Jó ali, por várias vezes ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias faz a mesma coisa, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas isso é porque ele está indo contra Deus? Não, é porque às vezes o fardo está muito pesado. E a gente pega, e como seres humanos, a gente pega e a gente desaba. Mas desabe no colo de Deus, desabe para aquele que pode resolver o seu problema. E confia nele de todo o seu coração, com toda a sua mente,
busca cada vez mais. Se tá difícil, vai mais para a palavra de Deus, aprofunda mais, ora mais, jejua mais, busca mais. Porque você pode até não ver a solução que você quer imediatamente, mas isso te fortalece para você passar por essa tribulação, por essa dificuldade. Então, quanto mais eu busco de Deus, eu posso até não transformar a situação externa, porque essa situação externa é Deus quem está movimentando, mas eu me transformo internamente. Eu começo a entender o que Deus está fazendo e aceitar isso. Então, muitas circunstâncias externas Deus permite nós passarmos para nos mudar internamente, para nos fazer amadurecer na fé, crescer espiritualmente, evoluir. Não adianta, a gente não evolui com tudo dando certo do jeito que nós queremos. Nós evoluímos nisso, em colocar a nossa confiança em Deus, entregar para Ele, falar: Deus, eu confio no Senhor. Eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não entendo ainda não faz sentido na minha cabeça, mas eu sei que o Senhor está agindo. Seja nos momentos de alegria, nos momentos bons, seja nos momentos de dificuldade. É Deus agindo. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, porque o nosso entendimento é muito pequeno. Nossa mente é muito limitada. Um pouquinho que você olha aí para fora, que você olha a natureza, olha o céu, olha a grandiosidade disso tudo, a nossa mente é nada, gente. É muito pequenininho o nosso entendimento, mas Deus sabe de todas as coisas. E reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece Deus em tudo. Naquilo que aos seus olhos dá certo, naquilo que aos seus olhos não está dando certo, mas que Deus está fazendo uma obra ali por trás. Então reconhece. Isso aconteceu porque é da vontade de Deus. A partir do momento que eu faço o que é certo, que eu obedeço a palavra de Deus, que eu coloco em oração, tudo que acontece a partir dali, eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Amém, gente? Vamos lá agora para Hebreus. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 11:1. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, uma pessoa que tem fé, ela não pode ser uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que tem fé, ela não pode ser uma pessoa que alimenta os seus medos. Não pode ser uma pessoa insegura. É a convicção. A fé é a convicção. Você já viu uma pessoa convicta? Uma pessoa que tem certeza? Uma pessoa autoconfiante, segura? Ela não está preocupada como que as coisas vão acontecer, ela não está preocupada com o dia de amanhã, ela sabe que aquilo vai acontecer na vida dela. Ela sabe, ela tem certeza que o bem, que todas as coisas cooperam para o bem dela. Então não é uma pessoa que anda preocupada, que anda falando de problema, que anda insegura, que anda falando que tem medo, não. É uma pessoa convicta, é essa convicção que a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque a gente peca muito com as palavras que saem da nossa boca. Porque às vezes a gente ajoelha, ora, conversa com Deus, alimenta a nossa fé e sai dessa oração já falando: eu não sei como que isso vai acontecer. Será que vai dar certo? Será? Aquela dúvida. Peraí, isso que eu tô pedindo para Deus é a vontade dele para minha vida? Tá na palavra dele? Se tá na palavra dele e é a vontade dele, pode ter certeza, pode ter essa convicção. Porque claro que, é o que eu tô falando, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque uma pessoa que começa a namorar com um homem casado, ela não vai ficar ali tendo a convicção, a fé de que esse relacionamento é de Deus, que esse homem é um presente de Deus para a vida dela. Não é. Porque isso vai contra a palavra de Deus. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza.
Pode ter essa convicção que Deus vai fazer na sua vida. Já falei isso aqui pra vocês, né? Que quando eu me converti, o que eu mais pedia pra Deus era uma família. Eu queria me casar. E aí eu ia na igreja e o pastor, sempre ali no finalzinho do culto, ele falava: vem aqui na frente que eu quero orar pela sua família. E eu já ia lá na frente, eu orava, eu agradecia pela vida do meu marido, por eu ter encontrado uma pessoa de Deus, sabe? Uma pessoa que orava por mim, um homem realmente que conhecia a palavra de Deus. Eu já orava, eu já agradecia, eu tinha uma paz no meu coração, porque eu já tinha certeza que eu ia me casar. Eu tinha certeza. E me casar do jeito certo, né? Guardar ali o período do namoro, tudo bonitinho. Eu queria fazer tudo como a palavra de Deus diz. Eu falava: Deus, se essa é a sua vontade para minha vida, se isso está na sua palavra, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Certeza. 1 ano depois, eu estava me casando. 1 ano depois. Então, eu me converti 1 ano e 1 mês. Para não mentir, eu me converti em outubro de 2023, casei em novembro de 2024. Conheci meu marido, a gente namorou, noivou e casou em 10 meses. Porque não é sobre tempo, é sobre propósito. Então, se você tá solteiro aqui nessa live, saiba que é da vontade de Deus você ter uma família. É da vontade de Deus você encontrar uma pessoa para você se casar, para vocês construírem uma família. Então pode ter certeza, pode descansar o seu coração, pode ter essa certeza. Plena convicção. Porque aí, às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas é da vontade de Deus, mas... Aí começa os mais. Mas hoje tá tão difícil, né? Nossa, mas hoje tá complicado, ninguém quer casar. Ai, mas eu já nem sei se eu vou achar essa pessoa. Acabou, você já perdeu a convicção, você já perdeu a fé. Na Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que tá até aqui. Deixa eu ver se é esse versículo aqui. É esse mesmo, ó. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Deus recompensa quem o busca. Mas eu preciso ter essa convicção, eu preciso acreditar, ter essa plena certeza das coisas que eu espero. Eu esperava me casar, eu esperava ter um namoro cristão, eu esperava vestir de noiva. E eu tinha essa plena convicção, isso aí eu tinha certeza. Eu não sabia quanto tempo que ia demorar, se ia ser rápido, se ia ser dali 1 ano, 10 anos, mas eu estava convicta. E essa convicção fez com que o meu marido me encontrasse. Me mandasse uma mensagem no Instagram, falou: oi, tudo bem? Posso saber mais do seu trabalho? Eu falei: pode, vamos conversar. Poucos meses depois, estava eu saindo do Brasil, indo para a Inglaterra para conhecer ele. 2 semanas depois, estávamos noivos. Poucos meses depois, estávamos casando. Não é sobre tempo, é sobre propósito. Mas eu tive fé, essa plena, essa certeza, essa convicção. E é isso que nós temos que desenvolver, essa fé. E para finalizar, 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Às vezes, a circunstância vai contra completamente. Vai tudo contra. Você acredita, mas essa fé começa a ser provada. Começa a vir dificuldade, começa a vir provações ali. Por quê? Porque é para ter certeza. Você confia mesmo? Você tem mesmo fé? Ou essa fé é só da boca para fora? Você só está falando que tem? Então, quando vier a provação, quando vier a dificuldade, permanece. Continua. Continua declarando a sua fé, trabalhando essa convicção. Vai dar certo, Deus é contigo. Deus quer o seu bem, Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Já deu certo, não é que vai, já deu, já é. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por quem nós cremos em Deus. Amém? Então que você alimente essa fé,
Não deixe o medo, a insegurança, a necessidade de controlar tudo determinar as nossas decisões. Não podemos deixar o medo, a insegurança e a necessidade que nós temos de querer controlar tudo determinar as nossas decisões. Você não deve decidir com base no medo, com base no controle, na insegurança. Você deve decidir com base naquilo que Deus diz. O que Deus diz? Deus disse vai, então vai. Deus disse fica, fica. Faz, faz. Não faz, não faz. Lu, mas como que eu sei? Como que eu sei que é Deus falando comigo? Como que eu sei que não é só uma voz na minha cabeça? Repito, a partir do momento que você obedece a palavra de Deus e você ora, tudo o que acontece, toda direção, toda decisão é da vontade de Deus. Você tem que confiar mais no Espírito Santo que habita em você. Amém, gente? Deus é bom. Amém? Ó, muita gente nova chegando por aqui. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. A partir da semana que vem, dia 3 de agosto, as nossas lives, o nosso devocional será lá pelo canal do YouTube. Então você precisa estar inscrito no canal. Lucimar Alves Mentora, é só você pesquisar lá, ou vai no link da bio aqui do TikTok, tem lá o meu canal do YouTube. Entra no grupo do WhatsApp também, que o link tá na bio. Entra no grupo do WhatsApp para você ser notificado de quando a live for começar, dos temas, receber o material da semana. Então, se você quer continuar com a gente aqui nessas lives, participando, tá? É só você entrar lá no grupo do WhatsApp e se inscrever no canal. A partir de segunda-feira, dia 3, começamos as nossas lives pelo canal do YouTube, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando aí gosta de autoconhecimento e conhecimento do alto, pode clicar aí para seguir esse perfil. Todos os dias tem lives aqui para vocês. Mesmo que as lives do Café com Sabedoria não sejam por aqui, as nossas lives de autoconhecimento serão por aqui. Então você pode clicar aí para seguir esse perfil. Por que eu gosto muito de falar de autoconhecimento e conhecimento do alto? Porque só Deus pode dizer quem nós somos. Então eu preciso buscar o conhecimento do alto, conhecimento da palavra de Deus para saber quem eu sou. Daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu mereço, quem eu sou de verdade. E o autoconhecimento nos ajuda a entender tudo que nos afastou dessa verdadeira identidade. É só isso. O autoconhecimento te ajuda a entender tudo que afastou você da identidade que Deus te deu. E você construiu uma falsa identidade. Inclusive, a gente tem um e-book sobre isso, que é o e-book Identidade em Deus. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui no canal do YouTube o link também do e-book Identidade em Deus. E se você quiser, também pode ir no link da bio aqui do perfil, que tá lá o link do e-book, apenas R$19,90. O nosso e-book Identidade em Deus, onde eu falo ali sobre vários versículos que reforçam a sua identidade. Tem exercícios lá para você fazer, para você entender que você construiu uma identidade errada, uma identidade distorcida que te afasta da verdadeira identidade de Deus, tá? E tem lá também os 3 pilares do fortalecimento espiritual: a oração, o jejum e a leitura da Bíblia. Eu explico mais a fundo sobre esses 3 pilares dentro do e-book. Bom, gente, é isso. Vamos para João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Quem está chegando aí pela primeira vez, todos os dias nós terminamos as nossas lives aqui com João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu o poder de ser chamado, ser feito filho, filha de Deus.
que significa receber Jesus? Receber Jesus não é só sobre reconhecer que ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. É ter Jesus como nosso Senhor. Ou seja, se Jesus se entregou naquela cruz por amor a mim, para que os meus pecados fossem perdoados e eu voltasse a ter relacionamento com Deus, se ele fez isso por amor a mim e a você, é claro, é óbvio que eu vou fazer tudo o que ele disser para eu fazer. Porque essa foi a maior prova de amor que alguém poderia ter feito por mim e por você. Então é um ato de inteligência, sabe? Se você é uma pessoa inteligente, você vai fazer o que Deus disse que é para você fazer. Porque essa é a maior prova de que Deus quer que eu e você tenhamos uma vida boa. Uma vida de paz, uma vida onde a gente se sente amado, uma vida onde a gente se sente completo, onde a gente não precisa ficar buscando a aprovação das pessoas, porque Ele já nos aprovou, já nos aceitou, nos amou primeiro. E Ele nos amou ainda na nossa condição de pecador, na nossa condição humana, na nossa condição frágil. Então eu quero retribuir esse amor. Como que a gente retribui o amor que Deus tem por nós? Através da obediência. E nesse momento que Jesus te encontra e você se sente amado por Ele, esse amor te constrange, isso gera arrependimento. É você se arrepender de praticar aquilo que te afasta de Deus. Então chega um momento na sua vida e eu oro a Deus para que esse momento seja hoje, que Jesus te encontre em amor e te constrange, que Ele te preencha com esse amor e que você se sinta constrangido da prática do pecado que te afasta de Deus, porque o preço já foi pago. Amém? Então, se você quer, exatamente, Jesus é o único elo de ligação com o Pai. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus através dessa live, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo, uma declaração de fé, onde você renuncia, onde você pede perdão, onde você declara Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você quer fazer essa oração, coloca eu quero aí nos comentários. Eu vou falar o seu nome aqui. Eu vou orar, você vai repetir essa oração. Entenda que não são palavras vazias, porque toda palavra dita por um coração arrependido, um coração que busca a Deus, mesmo que você ainda não consiga se afastar do pecado, mas se você busca a Deus, Ele te fortalece. E essa força faz você se afastar do pecado. Amém? Então, se você quer, coloca eu quero aí nos comentários. Vamos orar juntos. Eu vou orar, você vai repetir. E a partir dessa oração, você ganha o poder de se tornar filho, filha de Deus. Amém? Pedro, Maria. Amém, gente? Então, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja.
Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém? O Pietro colocou aqui também. Amém, Pietro. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém? Mike, que bom que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Quem chegou aí depois, a live fica salva lá no canal do YouTube. Vocês podem assistir a live completa lá dessa semana também. Toda essa semana, essa jornada de lives aí, tá? Vamos orar pra gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui alcançada. Todas as pessoas que passaram essa semana aqui junto comigo, Pai. Eu já entrego, Senhor, essa nova fase de lives lá pelo canal, que o Senhor venha trazer as pessoas, Pai, que o Senhor mantenha as pessoas que aqui estão comigo, que elas migrem para o YouTube, que o Senhor faça dessa live uma bênção, que esse canal cresça, que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Eu oro pela vida de cada um aqui, Pai, que entregou a vida a Jesus através dessa live, que o Senhor guie-os no caminho da fé, do fortalecimento, do conhecimento da Sua palavra, que elas sejam como flechas lançadas, Pai, para compartilhar a Sua palavra pelos 4 cantos do mundo. Eu oro, Deus, declarando sobre a vida de cada um que aqui está um dia abençoado, produtivo, próspero, abundante na Sua presença, Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Oi, quem vai estar comigo lá no canal do YouTube semana que vem, comenta aquele eu bem animado aí, para eu saber que vocês vão estar lá comigo. É um novo desafio, é uma nova jornada, estaremos juntos lá. Tiara, Noelle, amém, gente. Se vocês não estão no grupo do WhatsApp, clica lá no link da bio, entra no grupo para vocês serem notificados, tá? Eunicilene, Pedro, Fernando, glória a Deus por isso. Convidem mais pessoas também para estar com a gente no nosso devocional, amém? Beijo grande para vocês, ótimo final de semana muito abençoado, e na segunda-feira estaremos juntos lá no canal do YouTube, tá? Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui nessas jornadas de lives aqui no TikTok. E hoje sextou, né, Chiara? Hoje sextou de verdade. E nos vemos, gente, na próxima semana, então, lá pelo YouTube. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.